e hoje vamos falar do último segmento, o sétimo segmento descrito por Reich, que é o segmento pélvico. O pélvico é o segmento do prazer genital, inclusive o prazer sexual. Os correspondentes anatômicos desse segmento são os glúteos, a bexiga, o reto, o ânus e os membros inferiores. E, logicamente, os órgãos genitais. A ele foi dado o nome de pélvico, como é chamado, mas é justamente onde se localiza não só a pelve, mas a cintura, o músculo da bacia, os músculos inferiores, os órgãos genitais e os órgãos urinários. Ele é o segmento da sexualidade genital. É a representação máxima da entrega e do sentir com a vida. Já o bloqueio energético que existe nesse segmento, ele é decorrente de um estresse sofrido pela criança relacionado ao medo da castração, lá na fase fálica freudiana, complexo de Édipo. Uma couraça no segmento pélvico responde por um traço de caráter denominado por Reich de narcisista para os homens ou então histérico para as mulheres. É um traço de caráter que atua como defesa dos conflitos entre o ego e o mundo externo e faz com que o sujeito se comporte de forma isolada, com dificuldades relacionadas com o poder, com a sedução e a manipulação. É também um caráter classificado por Lowen como caráteres rígidos, são os caráteres ali que têm um bloqueio energético no segmento pélvico. Segundo Navarro, os bloqueios que acontecem nesse segmento serão sempre secundários, devido aos bloqueios existentes nos níveis anteriores. E esse segmento, ele também contém uma outra sede do superego, né? Que além daquela que nós temos no pescoço, né? E que também está localizada, né, essa sede superegóica, nos músculos internos da coxa, e que representam o medo do julgamento dos outros, sendo essa a maior fonte dos bloqueios existentes da sexualidade. As alterações das funções sexo-genital acontecem pela censura excessiva do superego, que tem origem lá na educação repressora e punitiva. Aquela célebre frase que falam para as meninas, para as crianças do sexo feminino, né? Fecha as pernas, meninas, ao passo que para o menino pode ter uma perna, sentar-se com uma perna lá no oeste, a outra lá no leste, a gente não tem explicação para isso, a não ser de uma educação baseada na repressão e na punição, algo totalmente que só se explica social. Só se justifica por uma repressão sexual advinda da sociedade. A manifestação emocional advinda desse caráter é de uma pessoa ou sexualizada demais ou então reprimida em sua sexualidade. E no corpo, esse segmento vai se evidenciar pela rigidez pélvica, que muitas vezes se apresenta na antroversão ou na retroversão, ou seja, bumbum empinado, provocando lordose nas vértebras lombares, ou então aquele típico tracional do bumbum para dentro, como podem ver na figura ao lado. As biopatias são a cistite, a hemorroidas, a impotência, a frigidez, a ejaculação precoce, o vaginismo e a prostatite. É importante notar que um segmento nunca está isolado. Tudo isso por conta da relação de interdependência do segmento bloqueado com o anterior e o posterior, que é exatamente o que confere à pessoa uma diversidade de traços de caráter. Portanto,
Ao se trabalhar um segmento encouraçado, o terapeuta sempre olha para o segmento anterior e posterior, que muitas vezes precisam ser mobilizados em conjunto para se obter um bom resultado da flexibilização da coraça. Às vezes até a gente trabalha o corpo todo, um trabalho já final, já maduro, com o paciente já de muito tempo, de final de análise que a gente chama, é justamente um trabalho de corpo todo, né? No sentido céfalo-caudal, vai da cabeça até os pés. E é nesse último segmento que nós podemos falar de um músculo muito importante que nós temos, que conecta justamente as partes superiores e inferiores do nosso corpo, e que a maioria das pessoas não tem a real noção da importância que ele apresenta. Ele é um centro de apoio de toda a comunicação muscular. Ele é o meião mesmo. É o chamado músculo iliopsoas. Na verdade, ele é um conjunto muscular chamado psoas ou iliopsoas, cuja função é nos proteger durante os traumas. Os músculos psoas são considerados os músculos de resposta de fuga e luta da espécie humana. Esses músculos são bem primitivos e ficam de guarda, como se fosse uma sentinela que protege o nosso centro de gravidade, que protege o centro de gravidade do corpo humano. Eles estão localizados bem em frente da terceira vértebra do sacro ilíaco. Esses músculos se conectam nas costas com a pelvis e as pernas. Durante toda e qualquer experiência traumática, os músculos psoas, eles se contraem. Quando se trata de situações de medo, de nervosismo, trauma, trememos involuntariamente. Nós trememos, sempre trememos nessas situações. E segundo o Dr. David Berceli, é através dos tremores que o corpo descarrega o excesso de excitação e retorna, assim, dessa forma, para o estado de descanso e relaxamento. Ou seja, quando nós trememos, é uma defesa natural em que nós podemos retornar para o nosso estado de descanso e de relaxamento. Olha como isso é importante. É a nossa autorregulação. Isso é natural nos seres humanos. Mas, diferentemente dos animais, que tremem e aliviam as suas tensões para retornarem ao seu estado basal, nós, os humanos, com o nosso controle egóico, inibimos ou amortecemos esse mecanismo justamente para não demonstrar fraqueza ou medo. E isso vai gerar um conflito entre o corpo e a mente. Posso tremer, não posso tremer? E como a mente geralmente ganha, né? A maneira que o corpo encontra para lidar com o excesso de descarga é contraindo o músculo, quer dizer, não existe descarga, para posterior alívio da tensão numa tentativa de restaurar o corpo a um estado de descanso. Ou seja, nós negamos a nossa autorregulação natural, né? Procuramos por uma autorregulação que não é a esperada. Ela é causada por uma questão de crença cultural, uma crença social, de que não se pode liberar a tremedeira. No entanto, quando essa tensão não é liberada, o alto estado de energia excitada gera um círculo bioneurofísico, onde o corpo entra no estado crônico de proteção e de defesa, ou seja, o corpo vai continuar acreditando que ainda está em perigo. E
consequentemente, continua a conduzir o corpo a permanecer em prontidão e alerta, exatamente como nós neuróticos nos mantemos o tempo todo em prontidão e alerta. E ocorre que o Dr. David Berceli, ele criou exercícios que fazem com que possamos começar a liberar essas tensões crônicas corporais a partir do centro de gravidade para fora, e que o corpo começa a tremer involuntariamente, procurando por áreas de tensão e descarregando essas tensões lentamente com a finalidade de relaxar os músculos. Os tremores começam inicialmente na parte superior das coxas e continuam até os músculos psoas. Essa é a proposta do Dr. David, começar nas coxas e depois continuar com os psoas. E os tremores, daí em diante, eles viajam através da pelvis e da lombar, passam pela espinha, até o pescoço, os braços e as mãos. Começa nas pernas e sobe até a cabeça e se estende para os braços e mãos. Esse tremor, ele pode produzir um sentimento de exaustão semelhante a uma intensa musculação, né? Como nós nos sentimos depois de uma intensa musculação, porque ele queima muita energia, ou pode produzir também muita energia, fazendo com que a gente se sinta cheio de vigor. E cada vez que a gente faz esses exercícios, o padrão dos tremores também muda e vários tipos de tremores podem ocorrer. Ou seja, nós entramos mesmo em sintonia com a nossa autorregulação e vamos liberar as tensões existentes, as tensões do corpo de cada um. Ou seja, o tratamento do que cada um precisa. É muito subjetivo, muito importante, muito interessante. Eu vou passar agora aqui um vídeo da Fundação Berceli, que mostra justamente fala tudo sobre o que nós já falamos agora, sobre o TRE, né, nesse tratamento preventivo de estresse. E o Dr. Berceli, inclusive, aparece e é feito no mundo inteiro. É uma coisa maravilhosa. Vejamos, vamos assistir.